Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, como já foi dito, estamos na celebração do primeiro domingo da Quaresma, esse tempo de 40 dias, em que vamos nos preparar para celebrar a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quaresma que é um tempo muito oportuno de preparação, tempo de conversão, de aprofundarmos a nossa espiritualidade em Jesus Cristo, tempo de mudança de vida, tempo de nos conhecermos melhor também com a ajuda do Espírito Santo, para nos conhecendo melhor, podermos lidar melhor com o nosso íntimo, com nossos desejos, com as tentações que nos balançam, com as nossas fraquezas, à luz da palavra de Deus, à luz da providência, do cuidado, da sabedoria libertadora e salvífica do nosso Deus. O texto deste domingo, nós que estamos no ano B, calendário litúrgico reformado, em que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que vai nos acompanhar ao longo deste ano litúrgico. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15, que é o Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma. Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15. Que diz o seguinte: nesses dias, Jesus chegou de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando, e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E Jesus ficou no deserto durante 40 dias. E ali era tentado por Satanás. Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando a boa notícia de Deus. O tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa notícia. Amém. Nós estudamos hoje o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Percebemos que Marcos é bem sucinto para falar do batismo e do período em que Jesus enfrentou as tentações no deserto. Marcos, que pelos estudos que são feitos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então, de um modo geral, os estudos percebem que os primeiros textos, os primeiros livros, eles são mais curtos, são mais sucintos, são mais diretos. Os que vêm depois terminam entrando em maiores detalhes, acrescentando mais alguns detalhes. E o texto de hoje começa falando justamente do batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Jesus chegou a Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. João, aquele profeta que preparou os caminhos para a chegada de Jesus. João Batista, um profeta muito importante no Novo Testamento, na história da salvação, que teve uma relação muito importante com Jesus, de fraternidade, de parceria, de aprendizados. E Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, e logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E essa expressão, irmãos e irmãs, que o céu se rasgou, ela diz algo muito importante para nós.
Porque esse céu que se rasga, que o Espírito desce, nos diz, nos ensina que em Jesus a barreira que havia entre o céu e a terra é rompida. Quando o céu se rasga, não há mais aquele abismo entre o céu e a terra, não há mais aquela separação, aquele muro, aquela barreira, aquela interrupção. Quando o céu se rasga, é para expressar que Jesus é o nosso elo, é a nossa aliança da terra com o céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como é que nós podemos fazer a vontade de Deus, assim na terra como nos céus? Em Jesus Cristo. O céu se rasga porque em Jesus nós encontramos a nova aliança. Nós encontramos aquele que derruba o muro da separação entre as coisas da terra e as coisas do céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é este caminho que nos leva ao Pai dos céus. O céu que se rasga nos fala desse Jesus que nos liga e religa com o Pai. Jesus que une as coisas da terra e nós as coisas celestes, nos planos de Deus, nos planos renovadores, libertadores e salvíficos de Deus. E esse primeiro trecho, do versículo 9 ao versículo 11, responde de uma forma direta sobre uma pergunta que o Evangelho de Marcos todo vai tentar responder, que é: quem é Jesus? Quem é Jesus? E aqui no céu que se rasga nós já encontramos um ensinamento. Jesus é a nossa ponte, o caminho, o elo da nossa vida na terra com a nossa vida na eternidade. É em Jesus que nós encontramos o caminho da vida plena aqui e que encontramos o caminho da salvação para além deste tempo aqui, a salvação, a vida eterna. Mas além de dizer que Jesus é essa ponte, quando fala que o céu se rasga, o Espírito desce como pomba sobre ele, aí também existe a voz do Pai. Nesse trecho a Trindade está presente, Jesus o Filho está presente, o Espírito Santo que desce como pomba está presente, e está presente também o Pai que diz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. Quem é Jesus? O elo entre as coisas da terra e as coisas celestiais. Quem é Jesus? O Filho amado do Pai. Jesus é o Filho amado, enviado pelo Pai para nos trazer vida e salvação. Como diz João, Deus amou de tal maneira ao mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não só a salvação humana, mas a salvação de toda a criação, porque o termo do grego, quando diz Deus amou o mundo de tal maneira, o termo mundo que tem no grego é cosmos. Deus amou o cosmos, Deus amou todo o universo, tudo que Ele criou, de tal maneira que enviou Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E além, irmãos e irmãs, desse trecho nos revelar que Jesus é aquele que nos liga e religa ao Pai, as coisas terrestres e celestiais. Esse texto aqui também nos diz que Jesus é o Filho amado em quem o Pai se agrada. Nós podemos perceber também que esse texto nos fala que Jesus é o servo de Javé, é o servo de Deus. Porque esse trecho, Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado, nós podemos encontrar no profeta Isaías. Em Isaías capítulo 42, versículos 1 a 2 e seguindo. Essa expressão, Tu és meu Filho amado, em ti me comprado, em ti me agrado, está lá em Isaías capítulo 42, versículo 1 e 2 em diante, que fala justamente sobre o servo de Javé. Jesus encarna nessa figura do servo de Javé, do servo de Deus,
que veio não para ser servido, mas para servir. E olha o que Isaías fala sobre o servo de Javé, como nos ensina sobre quem é Jesus. Isaías 42, o profeta dizia assim: vejam o meu servo, a quem eu sustento, ele é o meu escolhido, nele tenho o meu agrado. Mesma expressão usada lá. E Isaías prossegue dizendo assim: eu coloquei sobre ele o meu espírito, para que promova o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir sua voz na praça. Não quebrará a cana que já está rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Promoverá fielmente o direito, não desanimará, nem se abaterá, até implantar o direito na terra e a lei que as ilhas esperam. Assim diz o Deus Javé, que criou o céu e o estendeu, que firmou a terra e tudo que ela produz. Ele dá respiração ao povo que nela habita e o espírito aos que sobre ela caminham. Eu, Javé, chamei você, aqui é Javé falando com o seu servo Javé. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma, e o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações. Quando esse texto de Marcos faz referência a essa palavra lá de Isaías 42, ele também está apontando para essa resposta: quem é Jesus? Jesus, então, é aquele que nos liga e religa ao Pai que está no céu, caminho, verdade e vida, a ponte que derruba o muro da separação entre nós e Deus e nos faz chegar a Deus, nos achegar a Deus e viver uma vida em comunhão com Deus. Jesus também é o Filho amado, em quem o Pai se compraz, em quem o Pai se agrada. E Jesus é o servo de Javé. Jesus é o servo de Deus que veio para tudo isso que o texto falou aqui, para ser luz entre as nações, para trazer o reino de Deus e a sua justiça, para trazer o amor e a salvação. E o texto de Marcos prossegue de forma breve, falando sobre Jesus no deserto. Diz o texto: em seguida, depois do batismo, em seguida o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E Jesus ficou no deserto durante 40 dias, e aí era tentado por Satanás. Jesus vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. De forma mais sucinta que Mateus, por exemplo, e que Lucas, Marcos fala desse momento de preparação de Jesus antes da sua missão, como víamos aqui na nossa escola dominical. Jesus, depois do batismo e daquela expressão de quem ele era, filho amado do Pai, servo de Javé, elo entre nós e Deus. Jesus, depois de ter revelado a sua identidade, ele vai para um período de preparação. E essa preparação é uma preparação muito dura, porque, como diz o texto, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. E Jesus ficou no deserto 40 dias. Não é à toa que o período da quaresma é de 40 dias. Esse 40 quer dizer tempo de preparação. Quaresma nos preparamos para a Páscoa. Aqui Jesus se preparava para a sua missão. E nesse tempo do deserto foi o tempo de ser tentado por Satanás. Jesus, na sua preparação, teve que se confrontar com o tentador. Teve que se confrontar com as suas próprias fragilidades, com tudo aquilo que o separava de Deus. Vejam, irmãos e irmãs, o próprio Jesus, para se preparar para a sua missão, teve que olhar para si mesmo, teve que se olhar no espelho e perceber as suas fraquezas, e perceber as fraquezas com as quais ele teria que lidar ao longo da sua vida. E foi tentado 40 dias no deserto, num lugar de sede, de calor, de privação, e ali ele foi tentado 40 dias por Satanás. Satanás, a origem dessa palavra quer dizer justamente aquilo que bloqueia, aquilo que impede. O significado da palavra Satanás, na sua raiz, é justamente aquilo que nos bloqueia
na nossa relação com Deus, aquilo que nos impede de viver em comunhão com Deus. E Jesus teve de lidar com isso. E nesse tempo de Quaresma, mais uma vez, reflito com os irmãos e irmãs, é tempo de nos perguntarmos: o que me afasta de Deus? O que na minha vida pessoal se coloca como barreira entre mim e Deus? O que se coloca como um muro entre mim e Deus, que me dificulta, que me impede, que me afasta de viver uma vida profunda de comunhão com Deus? Esse é o tempo de fazermos essa reflexão. Quais são as tentações que me afligem? Existem muitas tentações e todos nós temos as nossas. Algumas não mexem muito conosco, é mais fácil de lidar e de driblar. Mas algumas são como aquele espinho na carne de que fala Paulo. São tentações que ficam fustigando. Algumas, pior ainda quando isso acontece, nós nem nos damos conta. A pior tentação é aquela que nós nem nos damos conta. Por isso que o salmista, no Salmo 19, pede a Deus: ó Deus, purifica-me das faltas escondidas, purifica-me das minhas fraquezas que eu sequer consigo reconhecer. Mas Deus também quer nos ajudar e nos chamar a refletir sobre as fraquezas que nós temos consciência. E esse tempo da Quaresma é um tempo oportuno para isso. O que é que me afasta de Deus? O que é que me desvia de um caminho de fidelidade a Deus? É a bebida? É a minha vaidade? É a minha sede de poder? É o meu egoísmo? É a minha fraqueza diante de alguma coisa, de alguma substância, de algum alimento? É o comprar? É o celular? O que é que me afasta de Deus? É tempo de perguntar, irmãos e irmãs. É tempo de refletir sobre as nossas fraquezas e tempo de reconhecer que nós precisamos buscar em Jesus a força e o discernimento para resistir às tentações. Somente em Jesus, na sua palavra, é que nós podemos encontrar a força e o discernimento para resistir às tentações e desviarmos dela, para que possamos seguir na direção de Deus, na direção dos passos de Jesus, na direção da nossa salvação. Salvação que começa aqui com uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas, uma vida de respeito, uma vida digna, uma vida de solidariedade, uma vida de amor, e que não termina aqui, mas se estende na vida eterna, no eterno amor de Deus. O que é que nos desvia desse caminho? É tempo de refletirmos. Jesus teve que não só refletir, como experimentar isso na carne. Mas diz o texto: Jesus vivia entre os animais e os anjos o serviam. Como foi dito aqui na escola dominical, nós podemos enfrentar as tentações sabendo que Deus não nos abandona em nenhum momento. Deus não nos abandona em nenhum momento. Deus é fiel e providente, e no momento da urgência, da necessidade, Ele envia os seus anjos para nos ajudar, para nos servir. Os anjos podem ser um irmão, uma irmã, um parente, uma pessoa, um amigo, que pode nos trazer a convivência na igreja, que pode nos trazer aquela palavra que nós estávamos precisando, que pode nos trazer aquela mão amiga, o ombro amigo para chorarmos, o ouvido amigo para desabafarmos, a palavra amiga para nos orientar. Esses são anjos que Deus coloca no nosso caminho para, diante das tentações, diante das dificuldades, das adversidades, diante das armadilhas que Satanás coloca no nosso caminho, nós sermos acompanhados pelo poder de Deus e sermos orientados para não cairmos nessas ciladas. Nós podemos, irmãos e irmãs, diante das tentações, saber que Deus é providente, que Ele não nos abandona no deserto, como não abandonou Jesus. Foi lá no deserto que Ele enviou os anjos para socorrer, para ajudar, para servir a Jesus, e isso serve para nós. Diante das adversidades, dos desertos, das tentações, nós podemos clamar por Deus, clamar
que Ele nos escuta, na certeza de que Ele não nos abandona, que Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos transformar e guiar pelo caminho da vida, pelo caminho da comunhão com Ele, com o nosso Deus. E por fim, irmãos e irmãs, no trecho final, depois que João Batista foi preso, depois de todas essas passagens, do batismo de Jesus e dele no deserto, em seguida João Batista foi preso. Jesus voltou para a Galileia, para a sua terra, pregando a boa notícia de Deus. E dizia Jesus: o tempo já se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem na boa nova. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E assim termina o trecho da nossa meditação de hoje. Jesus tem esse chamado para todos nós, irmãos e irmãs. Diante dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas escorregadas, diante das nossas quedas, nas armadilhas, nas tentações, Deus tem essa palavra para nós. Não é o fim. Não estamos numa rua, num beco sem saída. Nós estamos diante dessa palavra de Jesus. Nós temos uma saída. E qual é a saída? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a saída que nós temos. Diante das nossas fraquezas, diante do pecado do mundo, das maldades que estão aí colocadas, dos nossos erros, nós não estamos no beco sem saída. E a saída é essa palavra de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Convertam-se, mudem de vida e creiam no reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo. E a boa notícia de Jesus é uma boa notícia de salvação, de transformação de vida nova em Cristo Jesus. Uma vida em que nós abandonamos tudo aquilo que nos destrói quem está ao nosso redor. Uma vida em que as tentações não falam mais alto, mas fala mais alto a voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações. Fala mais alto a palavra de Deus que nos sustenta e nos alimenta. Fala mais alto a providência de Deus que no momento necessário envia os seus anjos para nos socorrer, para nos servir, para nos ajudar. Então, irmãos e irmãs, que possamos, nesse tempo de Quaresma, reconhecer e cada vez mais conviver com Jesus de perto, que possamos reconhecê-lo como Filho de Deus, em quem Deus se agrada, que possamos aprender com Ele a vencer as tentações e que possamos guardar no nosso coração essa palavra profunda, libertadora, palavra que cura e restaura, palavra que faz novas todas as coisas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém.